O avesso e o direito é, em sua aparente simplicidade, o primeiro mapa conhecido da preocupação temática que viria a definir a obra madura de Albert Camus, publicado originalmente em Argel em 1937, quando o autor tinha pouco mais de 20 anos. Trata-se de um pequeno conjunto de 5 ensaios literários que, reunidos, funcionam menos como relatos autônomos do que como variações de um mesmo motivo: a condição humana diante da pobreza, do silêncio do mundo e da tensão entre a luz mediterrânea e a sombra moral. A obra já traz, em filigrana, as perguntas centrais que Camus iria articular ao longo da vida: o absurdo, a solidariedade possível entre os homens, a obstinação ética diante da indiferença. Mas o faz de um modo ainda juvenil, experimental, onde o lirismo e a observação social se sobrepõem por momentos a qualquer sistematização filosófica. Ler O Avesso e o Direito é acompanhar um escritor que se volta para o chão de sua infância e para o rosto dos marginalizados, não para exigir heroísmo arrebatado, mas para registrar os pequenos gestos que revelam a resistência íntima do homem comum. O tom é por vezes ensaístico, por vezes narrativo. Não há, em cada peça, a construção de uma fábula fechada, mas sim o esforço de fixar experiências. A casa pobre, a mulher que se recusa à companhia, o homem que vive uma solidão obstinada e expandi-las até descobrir nelas um núcleo de significado. Essa técnica de aproximação por micro-observix cria uma estética do detalhe. Camus recusa o espetáculo e busca a cena doméstica como laboratório moral. Esteticamente, a prosa de Camus em O Avesso e o Direito é notável pelo equilíbrio entre clareza e densidade poética. Ainda não há a concisão cortante de O Estrangeiro, nem o esgrimido argumento ensaístico do mito de Sísifo. Há, contudo, uma sensibilidade descritiva que antecipa a ambos. O jovem Camus usa imagens do cotidiano, a poeira, a luz, os alimentos escassos, os gestos repetidos, para construir uma atmosfera moral onde cada detalhe parece carregar uma pergunta. Essa capacidade de transformar o banal em interrogação ética é uma das virtudes do livro. O mundo não se apresenta já pronto para a leitura filosófica. É preciso aproximar-se dele com humildade. E é nessa aproximação que se oculta o pensamento. A voz narrativa é muitas vezes próxima do testemunho. Camus não pretende ser o juiz definitivo. Prefere o olhar que descreve para deixar que o leitor sinta o desconforto. Quanto aos temas, a peça inteira articula-se em torno de 2 direções complementares. O avesso, que é a face pouco visível do mundo, pobreza, solitude, fracasso, e o direito, que pode ser lido tanto como aquilo que é correto, quanto como a face pública, convencional, da existência. Essa tensão entre o escondido e o exposto, entre o privado e o social, desloca Camus para uma reflexão sobre justiça que não se impõe por meio de dogmas, mas por meio da observação, o que é direito. Num mundo onde os homens sofrem sem justificação aparente, a resposta não é teórica, é prática e fragmentária. Camus parece sugerir que o único direito legítimo nasce do reconhecimento do outro, de um gesto que atesta o valor humano antes de qualquer cálculo. É uma ética da presença, não da norma. O livro também contém os primeiros sinais do que se tornaria. Depois, a insistência camusiana no absurdo, não nas fórmulas filosóficas, mas na percepção de que o mundo permanece indiferente. As demandas morais do indivíduo, a diferença crucial entre estes primeiros textos e os ensaios filosóficos posteriores é que aqui o absurdo aparece disfarçado. Não é objeto de demonstração lógica, mas sensação difusa que acompanha a vida dos personagens. Eles experienciam a incomunicabilidade, a inabilidade de transformar sofrimento em sentido público, e por isso o leitor vê surgir uma posição de resistência íntima, uma recusa à resignação, às vezes traduzida em pequenos atos de generosidade, outras vezes
em um silêncio obstinado. Esse entrelaçamento de percepção estética e intuição ética é parte do valor duradouro do livro. Biographicamente, o avesso e o direito é também leitura de Camus sobre si mesmo. A Argélia pobre da infância, a família trabalhadora, a educação marcada pela precariedade e, ao mesmo tempo, pela presença forte de imagens mediterrânicas, calor, mar, luz seca, que funcionam como contraponto à aridez social. Reedições posteriores, quando Camus aceitou rever e reimprimir o volume, mostra que ele próprio reconhecia nesses textos as raízes de sua inquietação literária. A arqueologia desses primeiros escritos permite traçar continuidades claras com a obra posterior. A figura do indivíduo em situação limite, a pergunta sobre a solidariedade possível e a febre moral que não se satisfaz com consoladores metafísicos. Do ponto de vista estrutural, o livro não busca a unidade romanesca. Antes, funciona como um painel de cenas. Cada peça poderia, isoladamente, ser lida como conto ou ensaio, mas juntas elas compõem um discurso modular sobre a condição humana em ambiente subalterno. Essa modularidade permite a Camus variar o foco. Ora, a mulher que guarda um segredo. Ora, o homem que trabalha demais. Ora, o lugar de sinos em ruínas. E ainda assim, criar uma coerência temática pelo retorno sistemático de imagens e inquietações. Assim, a unidade do livro é emocional e ética, não narrativa. É uma unidade de clima e de pergunta. Interpretar o avesso e o direito hoje exige, além da leitura textual, a consciência das circunstâncias históricas. Trata-se de um jovem autor algeriano-francês, escrevendo num contexto colonial, numa província onde a desigualdade e a marginalização eram vividas cotidianamente. O foco em figuras deslocadas e em pequenas crueldades sociais pode ser lido também como crítica velada a um sistema que normaliza o abandono. Entretanto, diferente de muitos discursos politicamente engajados, Camus não oferece doutrina revolucionária. Oferece, antes, uma denúncia moral através da atenção às vidas. Essa ambiguidade, denúncia sem programa, é também parte da originalidade de sua voz. Camus pressiona para sentir a injustiça antes de propor remédio. E para ele o sentir já é ação ética. No plano estilístico, convém notar o modo como Camus trabalha com a economia verbal, frases alinhadas, imagens limpas, metáforas que surgem com parcimônia e só quando estritamente necessárias. A falta de ornamentação, retórica e a escolha por situações concretas fortalecem a tensão ética. O leitor não se distrai com efeitos formais e é conduzido diretamente para o embate entre condição e resposta. Ao mesmo tempo, há momentos em que a escrita se eleva em lirismo contido, pequenas epifanias que transformam uma cena doméstica em cena existencial. Essa oscilação entre prosa direta e lampejos poéticos é característica do jovem Camus e explica a capacidade do livro de falar tanto ao leitor que busca narrativa quanto ao que procura reflexão. Finalmente, a importância de O Avesso e o Direito está menos no oferecimento de conclusões do que na disposição de ensinar o leitor a olhar. É um manual de atenção, como se, ao examinar as superfícies frágeis da vida pequena, Camus estivesse treinando o leitor para reconhecer, em qualquer existência, o peso do abandono e as possibilidades de resposta. Ler o livro hoje é perceber uma matriz. Todas as perguntas que o autor haveria de formular mais tarde já estão aqui, em estado germinal. Não se trata de uma obra menor porque juvenil, mas de um texto fundacional onde se aprende a ler o mundo com olhos éticos, olhos que procuram, sobretudo, a face do outro e a coragem de responder. Em O Avesso e o Direito, Albert Camus inaugura o terreno moral e estético de toda a sua obra posterior. Trata-se de um livro de juventude, mas já maduro em sensibilidade. Nele, o autor
Observa a pobreza, a solidão e a ternura discreta das vidas simples da Argélia, com um olhar que recusa tanto o sentimentalismo quanto a indiferença. Cada texto é uma meditação sobre a contradição essencial da existência, a coexistência da miséria e da luz, do sofrimento e da beleza. Camus busca compreender o ser humano sem recorrer à metafísica ou à religião, encontrando no contato direto com o real, com o sol, a pobreza e o silêncio, a matéria da sua ética. O avesso é o sofrimento inevitável, a injustiça, o limite. O direito é o amor possível, a dignidade que subsiste mesmo no abandono. O autor não oferece soluções, apenas constata que, diante da indiferença do mundo, resta ao homem manter-se fiel ao pouco de verdade que pode tocar, a fraternidade, a lucidez e o respeito pela vida. A prosa é límpida, contida, e já anuncia o estilo seco e luminoso que se tornaria sua marca. Camus mostra que a grandeza humana não nasce do heroísmo, mas da simplicidade, do gesto de continuar amando num mundo que não responde. Assim, o avesso e o direito é menos um ponto de partida do que uma confissão de fé, a de que, mesmo cercado de sombras, o homem deve permanecer voltado para a luz. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.